mais gente. E quando me envolves, mas se acalma. Me surpreendes com tua paz. Me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei.
diamantes de fogo em teus olhos. Envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Brilhante do universo, as vestes enchem o templo, diamantes de fogo em teus olhos. Envolves-me intensamente, e como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Glorioso, glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Se entrega, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. Meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer, Jesus. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer.
desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar do que no seu amor, no seu amor. Não desejo outro lugar pra estar. Eu não desejo pra estar. Não desejo outro lugar pra estar do que no seu amor, no seu amor. Eu não desejo outro lugar pra estar. Não desejo outro lugar pra estar do que no seu amor, no seu amor. Eu não desejo outro lugar pra estar. Eu não desejo outro lugar pra estar. Eu não desejo outro lugar pra estar do que no seu amor, no seu amor. Coloque um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloque um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Coloque um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais, mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Deus, derrama sobre mim. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Deus, derrama sobre mim. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel.
nesse lugar. Transborda, Senhor. Transborda, Senhor. Incendeia-nos, Deus. Será da vassoura, anda da vassoura. Sora anda da vassoura, anda da vassoura, canta da vassoura. Será da vassoura, anda da vassoura. Não desejo outro lugar para estar. Não desejo outro lugar para estar. Não desejo outro lugar para estar do que no seu amor, no seu amor. Não desejo outro lugar para estar. Não desejo outro lugar para estar. Eu não desejo outro lugar para estar do que no seu amor, no seu amor. Uma palavra tua, sopro dos teus lábios move o céu e o mar. Toque das tuas mãos, brilho do seu rosto move o meu coração. Sopra sobre os ossos secos, sobre as promessas que foram esquecidas aqui. Sopra sobre essa terra vazia e sem vida, sobre a nossa nação, Espírito de Deus. Sopro dos teus lábios move o céu
Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, Senhor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. A tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. A minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é tua glória, vive em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Podem sentar. Eu realmente acredito, sabe, que Deus ele vai acelerar muitas das respostas de oração que nós temos aguardado. E se você daqui para frente, então, nas próximas horas, quem sabe, ou talvez nos próximos dias, ou nas próximas semanas, se você receber, ou nos próximos meses, não sei, mas você receber algo que você fala, isso daqui eu sei que foi fruto de oração, eu sei que isso daqui foi fruto daquilo que Deus está acelerando na minha vida. Eu vou te encorajar a você mandar um e-mail. Manda um e-mail para a nossa igreja, sabe? contato@mtcião.com.br. Nós queremos ouvir aquilo que Deus está fazendo com você. Amém? Vocês estão bem, gente? Bem mesmo? Então tá bom. Bom, eu compartilhei a palavra no culto anterior, no culto das 5 horas da tarde, e eu compartilhei aquilo que eu estou vivendo nesses últimos 3 dias. Sabe, como eu falei, nós estamos num período de carnaval onde
muitos dos nossos líderes e também dos nossos pastores, pessoas aqui da nossa igreja e também algumas bandas do Movimento Dunamis estão viajando ao redor do Brasil, pregando em diversas igrejas, diversas conferências, diversos retiros. E assim, a gente começou desde quinta-feira, então foi quinta-feira, sexta-feira, sábado foram 2 ministrações, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou para Maringá, Londrina, depois eu vou para Campinas, e aí acaba a terça-feira. E sabe, é muito legal porque nós estamos cobrindo, só para você ter uma noção, quando você estiver também orando nesse período de carnaval, cubra as pessoas em oração, porque nós estamos em mais de 80 igrejas, nós estamos passando por mais de 80 igrejas, todas as pessoas juntas, e é lindo ver os testemunhos daquilo que Jesus está fazendo. Sabe, a gente tem conversado pelo WhatsApp, a gente tem mandado uns vídeos uns para os outros, compartilhado alguns testemunhos, e Deus está libertando as pessoas, Deus está curando pessoas fisicamente, curando pessoas nas suas almas. Sabe, Deus tem trazido salvação nesses dias, Deus tem trazido também várias pessoas de volta para a casa dele. Sabe, tem sido lindo o que Deus tem feito, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus fez comigo nesses últimos 3 dias. Coisas que Ele falou para mim, coisas que Ele fez nesses últimos 3 dias. E eu acredito que, quem aqui gosta de ir para a padaria e comer um pão bem quentinho? Fala a verdade. Se você não levantou a mão, você tem algum problema. No final a gente pode orar por você aqui na frente. Porque não tem nada melhor, é aqui assim, você chega na padaria, você pega um pão quente, e aí você fala, não, vou comprar só 2 pães. Mas aí o pão está quentinho, já está saindo. Você compra 3, porque você vai comer um no carro, não vai? Fala a verdade. E você suja todo o carro. Mas é bom, porque o pão quentinho é o que Deus tem falado para mim nesses últimos 3 dias. E eu quero compartilhar com vocês esses pães quentinhos. Ah, que bonitinho, né? Não ficou muito boa essa colocação, mas deu para entender. Eu quero compartilhar o que está fresco junto comigo. Sabe, eu estava em quinta-feira, eu ministrei numa igreja aqui em São Paulo, na Zona Sul. Foi na parte da noite, Deus se moveu com dezenas de curas. Foi lindo ver como Ele se moveu naquele lugar. Jovens que foram impactados, também Deus liberou muita palavra profética. Nós pudemos orar por vários jovens naquele lugar. E no dia seguinte, a gente dormiu 3 horas, pegamos o voo, fomos para Porto Alegre. De Porto Alegre me pegaram e me levaram para Araranguá. Alguém já viu falar na cidade de Araranguá, em Santa Catarina? Não, né? Ah, uma pessoa. Ele estava comigo. E Araranguá é uma cidade no interior de Santa Catarina, e nós fomos para um retiro de jovens. E era um retiro de jovens onde tinham mais ou menos, 300, 350 jovens. E o nome deles se chama Caverna das Tribos. Então assim, o pastor dos caras é o pastor Michael. Só para você ter uma ideia, ele é assim, ele andava no meio dos góticos da cidade. Então ele se vestia de preto, ele ia para o cemitério junto com os caras, e ele ficava lá evangelizando os góticos. Ele ganhava a tribo dos góticos, convertia o líder dos caras, aí o cara trazia mais uns 10, 15 junto, montava a tribo. E aí essa tribo vinha para a igreja. Aí depois ele ia junto com os punks. Aí tem até uma foto dele no Instagram dele, que ele está com um moicano branco. E ele andava pela cidade, ele ficava junto com a galera punk, e depois ele ia lá, convertia os punks e montava uma outra tribo. E sabe, era muito engraçado, porque na verdade eram diversas tribos. O culto começou com música eletrônica, passou para reggae, depois de reggae, sério, depois de reggae entrou um louvor mais ou menos parecido com o que a gente faz aqui. E foi muito engraçado, porque eu pude ver que tinham diversas pessoas de diversos lugares, né, assim, de diversas maneiras de expressar o seu amor para Jesus. E eu comecei a pregar, né? Me passaram o microfone, eu comecei a pregar, e eu entreguei, sabe, tudo que eu tinha preparado. Eu tinha preparado a minha mensagem, eu tinha orado, eu tinha jejuado, eu entreguei tudo. E mais ou menos, quando foi mais ou menos meia-noite, estava acabando o culto, e sabe, eu estava com uma sensação de que eu não tinha feito tudo ainda, sabe, eu estava com uma sensação que ainda faltava alguma coisa, mas eu já tinha feito tudo. Eu já tinha entregue o microfone para o pastor, eu já tinha feito, enfim, eu não tinha mais o que falar, e eu estava com aquela sensação, Deus, eu sinto que tem algo a mais aqui, mas eu não sei o que é, eu já entreguei o microfone agora, então tipo, não tenho o que fazer. E aí eu me ajoelhei, a banda começou a tocar, eu me ajoelhei, e de repente eu tive uma visão. E essa visão era o que tinham jovens acorrentados naquele lugar. Eles estavam amarrados nas suas mãos, estavam amarrados nos seus pés. E aí na hora eu levantei, aí o pastor estava com o microfone, eu tomei o microfone da mão. Não, eu não tomei o microfone da mão, eu pedi o microfone para ele. Eu fui educado, né?
pastor, posso compartilhar mais uma visão que eu tive? Ele, claro. Aí ele me passou o microfone. E nesse momento eu falei, olha, eu tive uma visão. E não tem nada a ver com o que eu preguei. Sabe, não tinha nada a ver com tudo que eu tinha falado. Mas eu falei, eu preciso falar aquilo que eu tinha visto. E às vezes não vai fazer sentido, mas é importante você compartilhar o que você tem no teu coração. E naquele momento eu peguei e falei, olha, é o seguinte, eu vi jovens aqui essa noite que eles estão acorrentados nas suas mãos, nas suas pernas. Talvez essa foi a palavra mais simples que eu soltei até hoje para fazer um apelo. Porque geralmente o apelo, você prepara o apelo, fecha teu olho, levanta tua mão, vem aqui para frente, você faz um monte de coisa, né? E as pessoas se engajam e elas vêm, mas naquela noite eu falei, olha, a única coisa que eu vi foram braços acorrentados, mãos acorrentadas e pernas acorrentadas. E naquele momento eu falei, e se você está se sentindo acorrentado, vem aqui para frente. De repente começou a encher aquele altar. Aqueles jovens vieram para frente. Vieram dezenas de jovens para frente. Eu falei, uou, Deus está querendo fazer alguma coisa aqui. E aí eles começaram a tocar e ficaram por 1 hora tocando um louvor sem cantar nada. Eles ficaram por 1 hora cantando, e ninguém estava orando por ninguém. Deus estava libertando aqueles jovens. O Espírito Santo estava tocando aquelas vidas, sabe? Não era algo que eu simplesmente liberei. E de repente Deus começou a agir. E no final nós começamos a orar por eles, nós começamos a ministrar. E sabe, por 1 hora nós ficamos lá, e acabou mais ou menos 1 hora da manhã aquele culto. E eu fiquei, sabe, depois eu fui para casa, eu fiquei refletindo sobre tudo aquilo que tinha acontecido, porque eu falo, Deus, eu tinha preparado, eu tinha orado, eu tinha jejuado. O Senhor tinha me dado uma palavra, eu compartilhei essa palavra, e mesmo assim, parece que as coisas não estavam fluindo da maneira como eu tinha preparado. E sabe, Deus começou a falar comigo assim, César, deixa eu te explicar uma coisa, eu nunca me atraso, eu chego na hora certa, eu sempre chego no momento certo. Sabe, e foi muito interessante, porque depois desse culto, nós estávamos conversando com alguns dos líderes lá, dos intercessores, e eles falaram assim, quando você foi liberar aquela palavra lá na frente, nós intercessores tínhamos tido uma visão antes, e a visão era que tinha jovens acorrentados naquele lugar, e que Deus estava enviando anjos para quebrar essas correntes. Sabe, é impressionante como Deus ele não se atrasa. É impressionante como, por mais que você pense que talvez Deus está atrasado, ou Ele não está respondendo a tua oração, ou seja lá qual for o teu pensamento, eu estou aqui para te falar essa noite. Eu aprendi isso de uma maneira muito linda, sabe, esse carnaval. Mais uma vez Deus se mostrou para mim assim, César, eu nunca me atraso. Abre a tua Bíblia junto comigo em Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, fala comigo, não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Sabe, pensa aqui comigo, Deus nunca se atrasa. Deus tinha falado para Moisés, vai lá, e liberta o meu povo da opressão do faraó, liberta o meu povo do Egito. E o que acontece o povo chega, depois de ter visto as 10 pragas, depois de ter visto tantos sinais e maravilhas, tantas coisas acontecendo, o povo chega na frente do mar, e lá na frente do mar o povo fala, Moisés, agora parece que o caldo engrossou. Moisés, eu acho que agora parece que não tem mais jeito. Não era melhor a gente ter ficado lá como eu tinha te falado? Sabe, o povo começou a murmurar diante de uma adversidade. O povo começou a reclamar porque existia um mar na frente deles. E sabe,
muitas vezes eu penso, sabe, nós como cristãos devemos entender que em algum momento da tua vida, em alguma área da tua vida, ou em alguns momentos das nossas vidas, nós teremos alguns mares na nossa frente. Nós estamos seguindo a palavra de Deus, nós estamos seguindo as orientações de Deus, mas de repente pode aparecer um mar. E sabe, nesse momento, o que eu acho muito interessante é que Moisés fala assim, Moisés disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Sabe, muitas vezes quando nós, humanos, homens, mulheres, quando nós nos deparamos com uma situação de adversidade, talvez a primeira coisa que a gente faz é ter medo. Sabe, eu não acredito que o medo é o problema em si, o problema é você habitar num ambiente de medo. O medo é um sentimento, é algo que pode até transitar pela tua vida, mas você tem que saber lidar com o medo, saber superar o medo, saber passar por ele, para que você não fique travado. Porque logo em seguida ele fala, não temais, estai quietos, porque muitas vezes quando nós não vemos Deus agir e o mar está ali na nossa frente, a gente fala, e agora, o que aconteceu? Sabe, a primeira coisa que a gente faz é murmurar, talvez é reclamar, assim como o povo tinha feito. E Moisés estava ensinando o povo, sabe, olha, primeiro, não temas. Segundo, fique quieto. Sabe, às vezes a gente fala demais. Às vezes é melhor a gente ficar calado e ver Deus agir como Ele fala. Ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje. Sabe, eu acredito que quando nós chegarmos na frente do mar, o que nós temos que fazer, independente da situação que for, independente da área da tua vida, da minha vida que estiver acontecendo isso, nós precisamos aprender a lidar com o medo, a lidar com a frustração. Em segundo momento, aprenda a aquietar a tua alma. Eu também preciso aprender isso, aquietar a minha alma, sabe, e esperar para que a gente venha realmente ver a mão poderosa do Senhor. Sabe, Deus ele fala aqui com Moisés, então disse o Senhor a Moisés, mais para frente, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Sabe, esse que marchem, eu acho muito interessante, porque muitas vezes quando nós estamos com medo, o que acontece é nós ficamos paralisados, não é isso? Quem já sentiu medo? Quem ficou paralisado? Às vezes você fica paralisado, às vezes você fica sem reação. E nesse momento Deus está falando assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está falando, faça algo, se movimente. Não permita com que esse medo venha se transformar numa paralisação que venha bloquear tudo que eu tenho para fazer na tua vida. Sabe, faça algo, marche. Para você marchar, você vai ter que sair da tua zona de conforto, você vai ter que fazer uma ação. E uma coisa muito interessante é que nós como cristãos, nós devemos aprender que os mares vão chegar, mas nós temos que marchar. Amém? Nós devemos marchar, nós devemos fazer assim como o tanque de Betesda. Quem lembra do tanque de Betesda? Sabe, o tanque de Betesda era o seguinte, tinha um tanque onde um anjo descia, agitava as águas, e a primeira pessoa que entrasse naquelas águas, naquele tanque, ela era curada. Sabe, eu acho interessante porque a cura só vinha depois que a água era agitada. Ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que agitar as águas. Nós temos águas vivas dentro de nós. É importante nós agitarmos essas águas dentro de nós marcharmos rumo ao mar, nós fazermos alguma coisa para que a gente venha ver então o toque sobrenatural de Deus agindo. Às vezes nós ficamos congelados, parados, simplesmente esperando algo acontecer. Às vezes o medo ele toma conta de maneira tão forte que a gente não consegue nem orar. Quem já passou por isso? Sabe, você está com tanto medo, você está tão apavorado que você não consegue nem orar. Sabe, eu creio que nós devemos superar isso, aprender a aquietar a nossa alma e entrar nesse ponto onde a gente fala, não, eu vou marchar. Eu vou fazer algo, porque essa situação, eu consigo fazer o que é natural, para que Deus venha trazer o sobrenatural. Sabe, de frente para o mar, é muito interessante, porque o mar só se abre, quando eles cumprem com a obediência à palavra que Deus tinha liberado sobre eles. Sabe, muitas vezes, alguns de nós estamos, e eu já fiz isso várias vezes, sabe, eu estou indo a caminho de algum lugar, onde Deus me falou para eu ir, Deus falou, vai para aquele lugar, e de repente eu me deparo com o mar, ou eu estou a 4 ou 5 quilômetros do mar, eu falo, Deus, eu estou vendo o mar, abre aquele mar. Se o Senhor não abrir aquele mar, eu não continuo. Se o Senhor não abrir o mar, eu não continuo. Quando na verdade, Deus só vai abrir o mar, quando nós chegarmos na frente do mar. Não fique esperando o mar se abrir 4, 5 quilômetros antes de você chegar na frente do mar. Cumpra por completo a palavra, em obediência à palavra que Deus te deu, chegue na frente do mar, para que então você possa clamar para Deus fazer alguma coisa. Quando nós estamos em completa obediência, nós liberamos o favor de Deus sobre nós.
Quando nós estamos em desobediência, sabe? O favor de Deus, ele é como se nós criássemos uma barreira para o favor de Deus nos atingir. Agora, quando nós estamos em obediência, o favor de Deus atinge as nossas vidas. Então, não peça para Deus liberar tudo que Ele já te prometeu, quando você ainda não entregou tudo que Ele te pediu. Não peça para Deus liberar sobre a tua vida tudo que Ele já te prometeu, enquanto você ainda não entregou tudo que Ele te pediu. É importante porque eu vivi isso lá em Araranguá. Falei, Deus, eu estava entregando aquele púlpito naquele momento com um sentimento de tinha mais. E realmente tinha mais. Só que eu precisava estar atento, eu precisei acalmar o meu espírito, sabe? Eu precisei tirar, sabe, o temor dos homens naquela hora, naquele momento. Eu precisei aquietar o meu espírito, eu precisei aquietar, fechar os meus olhos. Naquele momento Deus me trouxe uma palavra, uma visão. E quando Ele traz aquela visão, então a gente vê que Ele começa a se mover, o mar começa a se abrir. E sabe o que é mais legal? É que na nova aliança, mesmo que o mar não se abra, a gente pode andar sobre as águas. Amém? Se o mar não se abrir, a gente ainda tem a oportunidade de poder andar sobre as águas. Segunda coisa que eu aprendi nessa viagem foi que nem sempre você vai se sentir pronto, mas saiba de uma coisa, Deus está com você. Abre junto comigo em Êxodo 4. Êxodo 4. Sabe, nós cristãos, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Amém? Nós andamos por fé. Então nem sempre você vai olhar tudo ao teu redor e você vai se sentir preparado para cumprir tudo aquilo que Deus te chamou. Sabe, não foi assim com Moisés, não foi assim com a maioria dos homens na Bíblia. Sabe, sabe aquela pessoa que fala assim, cara, nasci pronto, sabe? Quem já falou isso? Ninguém, né? Tá bom. Depois você passa no Ministério de Cura e Libertação, a gente redime aí todo esse pecado da mentira. Mas às vezes a gente fala isso. E eu mesmo já falei algumas vezes, sabe? Olha, eu nasci pronto. Nasci pronto. Não nasci pronto, cara. Você não nasceu pronto. Sabe por quê? Porque você hoje é melhor sim do que você era ontem, mas amanhã você vai ser melhor do que você é hoje. Então você nunca está pronto. Na verdade é um processo contínuo de aprimoramento, de melhora, que nós vamos passar aqui na terra. E Moisés foi a mesma coisa. Moisés, quando Deus chamou ele, sabe, quando Moisés tem um encontro com Deus ali na sarça ardente, e Deus chama ele não fala, Deus, eu nasci pronto, me envia. Ele falou, não, Senhor, eu sou gago. Primeira coisa. Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, ou seja, eu não falo bem, eu não me comunico bem, nem de ontem, nem de anteontem. Ou seja, ele está falando, já nunca fiz isso na minha vida, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, eu sou gago. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Sabe, é muito engraçado essa parte, porque Moisés está reclamando para Deus, falando, Deus, deixa eu te falar, o Senhor está me chamando para ser o libertador do povo de Israel. Êxodo 3, um capítulo anterior, ele tem um encontro com Deus na sarça ardente. E nesse encontro ele fala assim, olha, eu quero que você vá lá, e você então liberte o meu povo da opressão do Egito. Sabe, o faraó está acabando com o meu povo, eu quero que você liberte ele. Quero que você liberte o meu povo. E Moisés vira para Deus e fala, não, Deus, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou eloquente. Eu não sou uma pessoa capaz de poder cumprir isso. Eu não sou talvez a melhor pessoa para poder fazer isso. Senhor, eu sou gago. Sabe, Moisés nesse momento ele começa a colocar as desculpas da vida dele. Ele começa a colocar tudo isso na frente daquilo que Deus estava falando. E o mais engraçado é como Deus responde ele. Sabe, Deus nem dá bola para o que Moisés estava falando. Lê comigo aí. Moisés está falando tudo isso, e de repente Deus fala assim, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Sabe quando você tenta marcar uma reunião com alguém, e de repente você liga para a pessoa e fala, olha, eu preciso de você amanhã aqui no escritório, às 8 horas da manhã. Aí a pessoa fala assim, então, mas é que 8 horas da manhã eu tinha um médico. Você fala, então tá bom, te encontro às 8. Sabe, talvez você fez isso com algum funcionário teu, ou o teu chefe algum dia já fez isso com você. Sabe, Deus estava fazendo isso com Moisés. Tipo, Moisés, eu não estou nem aí para a tua desculpa, cara. Eu não estou nem aí para o que você está me falando, sabe por quê? Porque o meu propósito vai ser cumprido na tua vida. Agora, vai,
pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sabe, é fundamental nós entendermos que nós precisamos fazer alguma coisa. Assim como eu falei, nós precisamos ter um tanque de Betesda, nós precisamos agitar as águas, nós precisamos marchar, nós precisamos agora, que nem Deus fala, vai. Deus não fala, fique parado, fique quieto. Não, Ele fala, vai, faça algo, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Sabe, muitas vezes a gente fica muito preocupado com tudo aquilo que a gente tem para falar. Toda vez que eu preciso ter uma reunião, uma reunião onde eu tenho que confrontar alguém, eu sempre fico preocupado, sabe? Eu falo, Deus, como é que eu falo? Como é que eu começo o assunto? Para onde que eu vou? O que eu posso fazer? E eu sempre me coloco, sabe, diante de Deus e falo, Deus, é o seguinte, eu preciso que o Senhor me ajude. É uma situação complexa, é uma situação delicada, eu preciso ter a habilidade celestial para lidar com essa situação. Eu não quero fazer só pela minha habilidade humana, eu quero saber exatamente o que o Senhor quer que eu fale, como que eu posso conduzir. E sabe, é impressionante como Deus Ele começa a te dar as estratégias. Sabe, Deus começa a te falar, olha, fala isso, usa esse versículo bíblico, comprova biblicamente o que você está falando, embasa o que você está dizendo. Sabe, ó, na hora de você falar sobre tal coisa, então fala dessa maneira. Quem já experimentou isso? Sabe quando você vai para uma entrevista de emprego? Sabe, é bom você falar, Deus, me ajuda a falar a palavra certa. Porque muito daquilo que você está ali naquela entrevista de emprego, se for realmente aquilo que Deus tem para você, sabe, Ele vai te direcionar, Ele vai falar, assim como Ele falou com Moisés, eu te ensinarei o que você tem que falar. Agora, para que Ele venha nos ensinar, nós precisamos fazer alguma coisa. Para que Ele venha me ensinar naquele momento, quando Ele me deu a visão, eu precisei ir lá fazer tudo que eu tinha feito do meu natural. Eu precisei ir lá pregar tudo que eu tinha preparado para pegar, e Deus veio e falou, então tá bom, olha aqui, ó, pega essa visão, vem com romper. Sabe, eu lembro que às vezes a gente não se sente preparado para fazer o que Deus nos chama. Moisés não se sentia, Gideão não se sentia, sabe, muitos dos homens da Bíblia não se sentiam. E é muito interessante porque eu lembro da primeira vez que eu tive que lidar com um demônio. Sabe, eu ainda não era um pastor, eu ainda não tinha lidado com demônios na minha vida até então. Era uma situação para mim completamente nova, era algo que eu nunca tinha enfrentado. Quem é que nunca lidou com demônio? Levanta a mão. Poucas pessoas. Bom, então, acho que vocês vão entender. Os demais vão entender o que eu estou falando mais ainda. Então vocês se preparem, tá bom? Porque um dia provavelmente você vai ter que lidar com um. A grande comissão fala que nós iremos expulsar demônios. Em meu nome expulsarão demônios. Você como cristão, você está sendo comissionado para viver algo desse tipo. Então, get ready, você vai precisar. Em algum momento vai acontecer. E eu estava lá, no McDonald's, aqui embaixo no Eliseu, eu estava no McDonald's 3 horas da manhã com 2 jovens. E acho que é a última hora na tua vida que você pensa que você vai precisar lidar com o demônio. E eu estava lá e de repente eu comecei a conversar com 2 jovens e eu comecei a contar o que tinha acontecido no dia anterior sobre uma manifestação demoníaca que eu tinha visto, mas eu não precisei lidar. E naquele momento que eu comecei a conversar com aqueles 2 jovens, um deles caiu endemoniado, no meio do McDonald's. O que eu estou falando? Se prepara, porque você nunca sabe a hora que você vai ter que lidar com o demônio. Eu brinco, eu falo, a única coisa que eu queria naquele momento era comer o meu cheeseburger com carne e queijo. Era a única coisa. Mas de repente, eu estou ali com aquele jovem, ele caiu endemoniado na frente do McDonald's, o outro jovem que estava do meu lado estava parado, ficou paralisado. Sabe, literalmente ele ficou paralisado ali o tempo todo. E na hora eu olhei para aquele jovem, eu olhei assim meio que para o meu hambúrguer, olhei para o jovem, eu falei, hambúrguer, que fome. Mas aí eu pensei, não tem a tia Antônia aqui. Se você não conhece a tia Antônia, ela é uma moça, né, uma mulher que cuidava muito da parte de libertação nossa aqui por muito tempo, assim, ela ajudou muito nisso. Então toda vez que tinha um problema a gente chamava a tia Antônia, sabe? Ou então chamávamos os pastores, mas naquele momento não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum líder, não tinha ninguém naquele momento, só tinha uma pessoa endemoniada, o meu cheeseburger e um amigo. E sabe, naquela hora veio sobre mim uma presença sobrenatural de Deus, que eu olhei e falei, cara, eu olhei para o meu amigo estava parado. Falei, esse daí não vai conseguir fazer nada, vai ter que ser eu mesmo. E eu abaixei e comecei a ministrar. Eu nunca tinha feito aquilo na minha vida, eu nunca tinha visto ninguém fazer tanta coisa assim perto, sabe? E na hora bate um medo, você fica um pouco, sabe, com esse medo, literalmente. Mas de repente, quando a presença de Deus vem sobre a tua vida, vem uma ousadia sobrenatural. 2 Timóteo 1,7 fala assim, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de poder e de moderação. Sabe o que significa? Significa que Ele depositou um espírito de ousadia sobre nós. E naquela hora veio esse espírito de ousadia sobre a minha vida. Eu comecei a ministrar aquele jovem
comecei a declarar o amor de Jesus, eu comecei eu não sabia o que falar, então eu falava, cara, que vem Jesus, vem com o teu amor, Jesus agora vem e toca, e eu não sabia se eu expulsava, se eu amarrava, se eu, sabe, aquelas coisas tudo que você ouve, mas você fala, cara, agora chegou minha vez, e aí, qual que é a ordem certa, né, do negócio? Cara, sei lá, eu te amarro, eu te expulso, e eu não sabia, e eu sei que ele começou a recobrar a consciência, e foi até meio engraçado uma hora, porque ele começou a chorar, né, muito, e ele falou assim, cara, eu estou vendo uma luz. Eu falei, cara, corre para a luz, corre para essa luz então, sabe, numa hora dessa, se tem uma luz é coisa boa, tá? E aí eu comecei a descobrir isso, também não sabia, eu falei, cara, corre para a luz então, o que você está vendo? Cara, eu estou vendo Jesus, ele está me abraçando, e foi esse processo todo, e na hora que ele ficou bom, eu virei para ele e falei, agora vem cá, fala a real, você está em pecado, cara, você deu brecha, confessa os teus pecados, se arrepende daquilo que você estava fazendo, para que Deus venha tocar a tua vida. E aí ele começou a chorar e começou a confessar os pecados dele, e foi muito interessante, porque aí o outro jovem que estava também naquele momento, ele parou, olhou para mim e começou a chorar e falou, Cezão, eu quero confessar meus pecados, cara. E sabe, Deus, ele usa as situações ao nosso redor para abençoar, não só às vezes as nossas vidas, ou aquela vida diretamente que a gente está lidando, Ele usa para influenciar toda a situação, Ele usa para atingir as pessoas, e sabe, a gente nunca sabe o momento certo, talvez você nunca vai se sentir tão preparado, e é bom você não se sentir preparado, é bom você ter um sentimento dentro de você, que você fala assim, Senhor, eu dependo de Ti, porque a partir do momento que você começar a depender só de você, só das tuas habilidades, a partir do momento que você começar a cumprir o teu chamado só com os teus recursos financeiros, ou com as tuas próprias habilidades, significa que você tirou Deus da equação. Nós precisamos de Deus dentro da equação, para que Ele venha, sabe, é que nem você tentar fazer um bolo sem farinha, sei lá, eu talvez até tenha uma receita, as mulheres podem falar melhor, né, mas cara, eu não consigo imaginar um bolo sem farinha. Deu para entender o que eu quis dizer, sabe? É a mesma coisa que você fala assim, Deus não precisa fazer parte disso, não vai ter Deus na equação, é a mesma coisa que você fala assim, não vai ter o sobrenatural na equação. Eu consigo cumprir as coisas com os meus próprios recursos, então tem algo errado na equação, sabe? É igual aquela conta de matemática que você sempre errava na escola e na faculdade, sabe? Falta Deus na equação, nós precisamos colocar Ele nesse processo. Juízes 6 fala sobre Gideão, sabe? Eu recebi uma palavra sobre Gideão há muito tempo atrás, num retiro, onde o Denis, ele liberou essa palavra sobre a minha vida, e nunca mais eu esqueci dessa palavra. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou comigo. Gideão também foi uma pessoa assim, sabe? Gideão, em Juízes 6, ele falou assim, então o Senhor, na verdade, deixa eu voltar aqui um pouco, Gideão tinha acabado de ter um encontro com um anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor tinha falado para ele, você é o libertador do povo de Israel, assim como ele tinha feito com Moisés, falando que ele ia ser o libertador do povo de Israel. O anjo do Senhor agora está falando para Gideão, você é o libertador do povo de Israel, mas agora é uma outra situação, agora eles estão sendo oprimidos pelos midianitas, e no versículo 14 de Juízes 6, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E aí Gideão respondeu, ai meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Sabe, do mesmo jeito que Moisés começou a falar, cara, eu sou gago, Deus, eu não sou eloquente, eu não sei falar bem. Gideão, ele começa aqui agora, sabe, Deus, a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tipo assim, Deus, o que o Senhor está falando não vai ser cumprido, porque eu não tenho como fazer isso. E aí no versículo 16, o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Sabe, o legal é que Deus, ele às vezes ele nem dá bola para essas desculpas, tá vendo? De novo ele vira para Gideão, e Gideão acabou de falar, Deus, porque eu sou o melhor da minha tribo, a minha tribo é a menor de Manassés e tal, aquela coisa toda, e Deus fala assim, tá bom, porquanto eu estou contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Sabe, nós talvez não estamos nos sentindo preparados, mas Deus está conosco, e porque Ele está na equação, a gente consegue cumprir o propósito pelo qual Ele nos enviou. Sem Deus a gente não consegue cumprir. Outra coisa, a grande comissão. A grande comissão lá em Mateus 28, está escrito assim, ó, portanto ide, ou seja, faça alguma coisa, não é portanto fique, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe o que significa? Significa que Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Eu não sei se você sabe, mas a consumação dos séculos não chegou ainda. Isso é uma ótima notícia. É a notícia de que Ele continua com a gente. Então, nesse processo da grande comissão, quando nós vamos, então, portanto, ide, faça alguma coisa, mova as tuas águas, marche em frente ao mar, faça algo, ide, e eu estou junto com você. Ide, que eu vou cumprir a minha palavra na tua vida. Sabe, a grande comissão, para deixar claro, não é a grande sugestão. Eu já falei isso aqui várias vezes, e é uma coisa que eu nunca me canso de falar. Sabe, a grande comissão, ela não é a grande sugestão. O que é isso? A sugestão é algo que você tem a opção de acatar ou não. Eu te dou uma sugestão, entendeu? Posso te dar uma sugestão, olha, venha de camisa domingo para a igreja, você pode vir de camiseta. Agora, se eu te comissiono para algo, você tem a responsabilidade de cumprir aquele algo. Na grande comissão, nós como cristãos, nós temos a responsabilidade de cumprirmos com aquilo que está escrito. Nós temos a responsabilidade de irmos. Então, nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa e tomar posse da verdade de que Ele está com a gente até a consumação dos séculos. Portanto, não tenha medo. Portanto, aquiete a tua alma. Portanto, deixa Deus operar através da tua vida. Uma outra coisa, Lucas 21:15 fala assim: porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. Sabe o que isso significa? Significa que, mesmo que você não saiba o que falar, assim como eu falei, sempre quando eu tenho um aconselhamento, alguma reunião, algo que eu preciso me expressar, e eu preciso ser bem enfático, eu falo: Deus, eu não sei como falar, me ajuda. E o que a palavra fala é que, olha, eu estou com você até a consumação dos séculos. Não tenha medo, abra a tua boca. Não tenha medo, faça algo. Sabe, se você tem vivido debaixo de um medo de falar algo para alguém, se você tem vivido debaixo de um medo de fazer algo, sabe, eu quero quebrar esse medo sobre a tua vida essa noite. Porque a nossa responsabilidade é nós ouvirmos as direções de Deus e nós obedecermos às direções de Deus. Talvez Deus já te falou que você vai ser uma pessoa, um empresário. Talvez Deus já te falou, olha, vou te enviar para as nações. Talvez Deus já te falou tantas coisas que pode ser um absurdo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há 10 anos atrás seria um absurdo eu me tornar um pastor. Se você me conhecesse há 10 anos atrás, você ia falar: esse cara, eu não consigo ver ele um pastor daqui a 10 anos. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele transforma todas as coisas. Ele consegue olhar para você lá no futuro e falar: eu já sei a perfeição da qual eu te criei. Eu já sei exatamente o porquê você está aqui na terra. Então só faz o seguinte, obedece a minha palavra. Talvez para você hoje não vai fazer muito sentido, mas com certeza quando você entra em obediência à palavra de Deus, você começa a ver então a mão poderosa de Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu aprendi muito foi que Deus nunca se atrasa. Segunda coisa foi que nem sempre você vai se sentir pronto, mas Deus está com você. E foi exatamente o que aconteceu nesse momento em Araranguá, quando eu estava lá. Eu não estava me sentindo pronto para liberar aquela palavra, mas eu obedeci à voz de Deus e eu falei: eu vou liberar aquela palavra. E depois, quando os intercessores vieram e falaram para mim assim: olha, antes de você falar aquilo, nós tivemos uma visão. E a visão que nós tivemos eram pessoas acorrentadas, pessoas que estavam também com as suas bocas costuradas. Eu falei: nossa, os caras foram bem além, né? Glória a Deus pelos intercessores. Mas eles tiveram essas visões e só veio para confirmar aquilo que eu estava sentindo no meu espírito. Então, mesmo que você não se sinta preparado, mesmo que não faça muito sentido, simplesmente obedeça, porque Deus está com você. Terceira coisa, nós temos uma retaguarda celestial. Abre comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Nessa parte da Bíblia tem um relato de o rei da Síria. Ele está querendo atacar Israel, e toda vez que ele tentava atacar Israel, ele ia pela direita e Israel se defendia pela direita. Ele ia pela esquerda e Israel se defendia pela esquerda. Chegou um momento que o rei da Síria fica bravo e fala: quem aqui no nosso meio está nos traindo? Quem aqui está revelando os nossos segredos para Israel?
E aí um dos servos, um dos homens do exército lá da Síria fala para o rei da Síria: olha, ninguém está te traindo, ninguém está falando nada. Na verdade, assim, Israel tem um servo do Deus Altíssimo. Israel tem Eliseu, e Eliseu sabe o que você planeja em secreto. Deus revela para ele. E a gente chega num momento onde então o rei da Síria fala: então quer dizer que esse cara está querendo acabar comigo? Beleza, estou parafraseando, tá bom? Tua Bíblia não vai estar escrita desse jeito. Então tá bom, agora eu vou mandar o meu exército para pegar ele. Vai lá, manda o nosso exército para buscar ele. Eu quero esse cara aqui. E aí a gente chega então no momento no versículo 16. Aliás, antes de chegar no versículo 16, olha aqui para mim. Isso. Esqueci de mais uma parte. Acontece que de manhã Eliseu sobe para orar no monte e ele leva o seu servo. Aí a gente chega então no versículo 16. Aliás, a gente ainda não chega no versículo 16, tem mais um pouco. Eles estão orando e de repente o servo de Eliseu, ele olha e ele vê que o exército da Síria está chegando. E ele fica desesperado. Aí a gente entra no versículo 16. Talvez era mais fácil eu ter lido tudo, né? Que vocês vão entender mais rápido. Versículo 16, respondeu ele: não temas. Então é Eliseu falando para o seu servo: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ou seja, abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabe de uma coisa? Nós temos uma retaguarda celestial junto com a gente. Deus, ele nunca se atrasa. Mesmo que você não se sinta pronto, ele vai com você. E saiba, existe uma retaguarda celestial ao teu favor. E ela é muito maior do que aqueles que estão contra você. Eu estava agora em Araranguá nesses dias ministrando, né, sexta-noite e sábado pela manhã. E depois desse culto que eu estava compartilhando com vocês, que eu tive uma visão, onde as pessoas estavam acorrentadas, depois elas foram libertas. Eu na verdade, um pouco antes, na tarde da sexta-feira, eu tinha ido na casa de uma pastora orar. Aliás, eu tinha ido conhecer os pastores da igreja, né, a família. E no momento que eu entrei lá, ela começou a conversar comigo. Tinha uma pastora, ela começou a conversar comigo e ela ficou falando. E a gente começou a bater um papo. Aí a gente entrou no assunto da minha esposa, onde ela falou assim: olha, eu sou uma sobrevivente. Eu já venci o câncer. E eu falei: nossa, que bom, depois eu quero que você ore comigo. Então ela: não, com certeza, eu quero orar por você e tal. Mas eu tenho uma palavra de Deus para tua esposa. Aí eu falei: então tá bom, eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas aí começou o café e aí tinha muita gente, começou a chegar outras pessoas. De repente a gente não conseguiu entrar na palavra de Deus, aquilo que ela tinha para minha esposa. E eu fiquei: caramba. E ela falou assim: olha, depois do culto a gente se encontra. Então agora você vai lá para o culto, meia-noite. Eu liberei a palavra da visão, 1 hora de louvor. Então era mais ou menos 1h15, foi a hora que o culto acabou. Aí eu falei: eu acho que essa pastora, ela não vai querer falar comigo agora. 1 e pouca da manhã, ela é uma senhora de mais de 70 anos de idade. Eu falei: cara, ela deve estar dormindo, né, sei lá. Cara, ela tem muito mais vigor que a gente. Ela tinha muito mais vigor que eu. E aí ela falou assim, acabou o culto, ela virou para mim e falou: e aí, vamos lá para casa? E eu: claro, né, como não vou? Claro, estou aqui, né, estou aqui para servir vocês, então vamos lá. E aí a gente chegou na casa dela, mais ou menos 1h15, 1h30 da manhã, era bem pertinho. E ela começou a compartilhar comigo o que ela tinha sentido de Deus em relação à enfermidade da minha esposa. E ela começou a orar. E eu falei: então deixa eu gravar. E comecei a gravar. 45 minutos depois, o meu celular estava acabando a bateria. E ela não tinha parado de falar. E ela compartilhava. E ela falava. Só que o mais engraçado é que aqueles 45 minutos, eles passaram como se fossem 5 minutos. Passaram assim. Eu até olhei e falei: caramba, minha bateria está acabando já. E aí eu cancelei a gravação. E a gente ficou mais 45 minutos conversando. E orando. E ela falando. E sabe, ela é uma mulher que carrega tanto da presença de Deus. Ela é uma mulher tão forte nisso, assim, que eu nunca conheci uma pessoa como aquela, assim, assim de falar daquela maneira, sabe? Ela falava sobre o sobrenatural, as experiências. Eu lembro que de tarde a gente estava conversando sobre experiências angelicais. E ela: não, de repente eu estou no meu quarto, aí entra um anjo e começa a falar comigo. E a gente começa a conversar. E eu tipo: claro, né? Miguel bate no meu quarto todo dia. Tem hora que eu falo: Miguel, volta amanhã, Miguel. Sabe, Gabriel, agora não, Gabriel. Deixa eu dormir.
Mas é sério, ela falava com uma naturalidade. Eu falei, olha, o máximo que eu tive de experiência angelical foi, na verdade, em momentos que eu estava em oração e de repente, quando eu abri o meu olho, no meu quarto tinha uma pena de anjo. Ou eu entrava no meu carro e de repente meu carro estava todo fechado e no banco do meu carro tinha uma pena de anjo. Uma vez no Dunamis Pockets também, numa faculdade aqui em São Paulo, na SPM, nós estávamos com todas as janelas lacradas, as janelas não abriam por causa do ar-condicionado, a porta fechada, o encontro, sabe, estava pegando fogo. E naquele dia, quando acabou o louvor, a gente não conseguiu pregar, a gente não conseguiu fazer nada, a gente só conseguia tocar e adorar o Senhor, só isso, por 1 hora. Tinha programado uma palavra, tinha programado tudo e não deu nada certo do que eu tinha programado, mas no final, apareceu uma pena no ombro da pessoa que estava tocando violão. Sabe, eu guardei essas 3 penas, eu tenho elas lá em casa guardadas, e eu falando para ela, então, o máximo que eu vi foi uma peninha de anjo, que apareceu assim, pequenininha. E ela, não, porque o anjo vem, o anjo vai, o anjo fala, o anjo isso, o anjo aquilo. Pô, glória a Deus. Depois a senhora, eu falei para ela assim à tarde, a senhora pode orar por mim, porque eu quero ter uma visitação angelical. Eu quero poder bater um papo com o anjo. Quem quer bater um papo com o anjo um dia? Cara, deve ser muito legal. Deve dar um pouco de medo no começo, né? Porque todo anjo, quando aparece na Bíblia, ele fala, não temas. Mas eu fico vendo, sabe, eu sempre fico imaginando assim, sei lá, eu estou deitado e de repente eu abro meus olhos e aí vem aquele anjo, tipo, aí eu, senta aqui, fica à vontade. E eu falei para ela, ora por mim porque eu quero ter uma visitação angelical, eu quero. E ela, que legal, tá, vou orar por você. E ela orou por mim. Só que quando a gente chegou à noite, a gente estava nessa sala orando, estava eu sentado na frente dela, do meu lado tinha um jovem junto comigo que estava me acompanhando, e na frente dele tinha a bispa da igreja. E nós estávamos naquela sala então orando e conversando, e falando, quer dizer, ela estava falando, e ela falou 1h30, ficou falando cada vez mais, e eu, claro, glória a Deus, é isso aí, e falando com ela, e ela falou assim, agora chegou a tua hora e você vai orar. E eu tipo, sério? São 2h40 da manhã, sabe? E ela super, tipo, na vitalidade, eu falei, cara, me inspira, sabe? Eu falei, caramba, eu quero chegar na cidade desse jeito, cara. E aí eu falei, tá, lógico, vamos orar, estamos aqui, vamos orar, com certeza, vamos orar. Fechei meu olho, e no momento que eu fechei meu olho, aconteceu algo comigo que só tinha acontecido uma vez na minha vida. Foi uma experiência que eu tive com Deus naquela sala, às 2h45 da manhã, onde eu simplesmente tive o meu espírito arrebatado. Sabe, eu estava naquela sala, de repente eu sabia que o meu corpo estava naquela sala, mas eu perdi completamente os sentidos, eu não conseguia mais sentir as pessoas na minha frente, nem do meu lado. Eu não conseguia sentir o sofá, a cadeira que eu estava sentado, não conseguia sentir nada. A única coisa que eu conseguia sentir era uma paz no meu espírito, uma paz assim, descomunal. Era algo que não tem como explicar. E de repente, quando eu me dei por conta, eu estava numa sala gigante. Era uma sala que ela era muito maior do que esse salão, na verdade eu não conseguia ver as paredes que davam o final dessa sala. E sabe, ao mesmo tempo que eu estava nessa sala em espírito, eu sabia que o meu corpo estava aqui embaixo, sabe? E eu não sei se você já teve uma experiência dessa, mas foi algo que assim me marcou demais. E naquele momento então, eu senti essa paz, eu estava naquela sala, e o que ela tinha falado para mim é, ore, você vai entrar em oração agora como sacerdote do teu lar, você vai orar pela tua esposa. E eu comecei a orar, então eu estava naquela sala, orando em espírito, mas ao mesmo tempo o meu corpo estava orando aqui embaixo. É uma coisa que não dá para explicar. Mas de repente, quando eu me dei conta, eu meio que voltei para aquela sala, então eu abri meu olho e aí ela virou para mim assim com a maior simplicidade, e aí, você estava onde? Fui dar um rolê ali no céu e voltei, né? E aí ela falou, e aí, você estava onde? Eu falei, eu não sei onde eu estava, eu sei que eu estava. Aí eu comecei a descrever para ela, eu falei, eu estava numa sala, e ela era uma sala muito, muito grande, e eu não conseguia me mexer naquela sala, a única coisa que eu conseguia fazer naquela sala era orar. Eu estava orando, porque a senhora me pediu para orar, então eu estava orando. E aí eu comecei a descrever como é que era aquela sala, e aí ela olhou para mim e falou assim, você estava na sala dos milagres. Sabe, existem relatos de pessoas que têm conhecido sala do trono, sala dos milagres, sala de um monte de coisa, sabe? É tudo tão novo e ao mesmo tempo é tão bom, e ao mesmo tempo, sabe, traz um renovo pra gente. Ao mesmo tempo você fala, cara, mesmo que eu volte pra minha casa, minha esposa ainda está passando por um tratamento, eu sei que Deus está mandando um milagre para ela. De uma maneira ou de outra Ele está fazendo alguma coisa. De uma maneira ou de outra, sabe, Ele tá sinalizando para mim, César, eu tenho uma retaguarda celestial para você, pronta e preparada. Sabe, e aí eu fui dormir e eu fiquei digerindo tudo aquilo, e eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido.
Sabe, o que eu acredito é que Deus está nos chamando para cada um de nós termos as nossas experiências com Deus. Fica de pé junto.